Fala galera do canal, é isso? Por quê? Bom galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre resolução de equações do segundo grau completa utilizando a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. A gente vai ver então como que fatora esse trinômio quadrado perfeito, resolve através da fatoração e através também do trinômio quadrado perfeito, vamos fazer a dedução da fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente utiliza para resolver uma equação do segundo grau. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, professor Tancredo, e seja muito bem-vindo ao canal. É isso? Por quê? Bom, galera, repare que eu tenho aqui no meu primeiro exemplo, um trinômio quadrado perfeito. Como que eu verifico se esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Notem que eu tenho aqui o meu primeiro termo, que é x ao quadrado, e ele é um quadrado perfeito, pois a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Além disso, o meu último termo, que é 1, também é quadrado perfeito, pois a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Quando eu faço 2 vezes x vezes 1, eu vou ter 2x, que é o meu termo central. E com isso eu comprovei que isso é um trinômio quadrado perfeito. Mas por que 2 vezes x vezes 1? Esse 2 vezes vem da fórmula do produto notável, tanto do quadrado da soma quanto do quadrado da diferença, que é quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou se for um quadrado da diferença, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Verificamos, então, que é um trinômio quadrado perfeito. Vamos escrever esse trinômio através do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. O que vai determinar para a gente se ele é da soma ou da diferença é o termo central, se ele é positivo ou negativo. Note que o meu termo central aqui é menos 2x, então ele é negativo. Então, quando eu fatorar, isso vai virar um quadrado da diferença. Os meus dois termos eu já tenho aqui, ó, x e 1. Vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a zero. Eu posso desmembrar esse x menos 1 ao quadrado como sendo x menos 1, que multiplica x menos 1, isso tudo igual a zero. Vou ter aqui um produto. Para que o produto de dois fatores seja zero, eu preciso que pelo menos um deles seja zero. Então, eu tenho x menos 1, que é igual a zero, x é igual a 1, ou poderia também escrever x menos 1 mais uma vez, que é igual a zero, e mais uma vez eu encontraria x igual a 1. Ou seja, essa equação do segundo grau tem apenas uma solução, que é x igual a 1, que é a solução ou raiz da minha equação. Para que aqui no meu segundo exemplo, eu também tenho um trinômio, posso rapidamente aqui verificar se ele é ou não um trinômio quadrado perfeito. Repare que ele é um trinômio quadrado perfeito, pois se eu tenho aqui, ó, primeiro termo 4x ao quadrado, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Quando eu faço 2 vezes 2x vezes 1, eu vou encontrar 4x, que é meu termo central. Então, já tenho aqui os dois termos do meu quadrado aqui, que vai ser um quadrado da soma de dois termos. E vou escrever aqui, o quadrado da soma de dois termos vai ser 2x mais 1. Isso tudo elevado ao quadrado vai ser igual a zero. Então, fatorei o meu trinômio. Vou desmembrar também esse trinômio, vou ter 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1. Isso tudo igual a zero. Bom, como eu tenho aqui um produto de dois fatores, para que o produto de dois fatores seja zero, eu preciso que pelo menos um deles seja igual a zero. Então, eu vou ter que 2x mais 1 é igual a zero, 2x é igual a menos 1, x é igual a menos 1 meio. Se eu pegar o outro fator, também vou encontrar o mesmo resultado. Com isso, a gente determina que a solução dessa equação, que é 1 meio negativo. Então, também é uma equação do segundo grau que tem apenas uma raiz, ou uma solução. Sempre que for um trinômio quadrado perfeito, isso vai acontecer. Eu vou ter apenas uma raiz ou uma solução. A gente vai ver futuramente que na fórmula de Bhaskara, isso acontece quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz real. E agora nós temos aqui, no último exemplo, um trinômio que não é um trinômio quadrado perfeito. E a gente vai fazer aqui o que a gente chama de completar quadrado. Esse completar quadrado a gente vai fazer de forma para que esse trinômio seja um trinômio quadrado perfeito. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar esse menos 39 para o segundo membro, então vai ficar x ao quadrado mais
10x é igual a 39. Agora eu vou pensar o que eu faço aqui no meu primeiro membro para que esse binômio x ao quadrado mais 10x se transforme em um trinômio quadrado perfeito. Eu já sei que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e esse termo 10x, que vai ser o meu termo central, seria 2 vezes x vezes 5. Eu preciso, nesse caso, do número cujo a raiz quadrada dele seja 5. Obviamente que nós sabemos que é o quadrado perfeito 25. Então, eu vou somar de ambos os lados aqui da minha equação 25. Vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25, que é igual a 39 mais 25. Então, somei 25 de ambos os lados, ou seja, estou mantendo o equilíbrio da minha equação para que eu tenha no meu primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Repare que agora eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 25 é 5, e quando eu faço 2 vezes x vezes 5, eu vou encontrar 10x, que é o meu termo central. Então, eu posso escrever aqui o meu primeiro membro como sendo um quadrado da soma de dois termos, pelo fato aqui do meu termo central ser positivo. Então, eu vou escrever, está aqui os meus dois termos, ó, x e 5. Então, eu vou escrever x mais 5 elevado ao quadrado, fatorei o meu trinômio. Isso é igual a 39 mais 25, que vai ser igual a 64. Então, vai ficar x mais 5 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Passei a raiz quadrada de ambos os lados, e mais ou menos porque está elevado aqui ao quadrado. Então, eu vou ter que x mais 5 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64 vai ser igual a 8. Bom, continuando aqui a minha equação, eu vou ter que x mais 5 pode ser igual a 8 positivo, ou seja, x é igual a 8 menos 5, x é igual a 3. Eu posso ter ainda que x mais 5 é igual a menos 8. Então, eu vou ter que x é igual a menos 8 menos 5. X vai ser igual a menos 13. Então, aqui eu tenho duas raízes, ou seja, duas soluções, onde uma das soluções é x igual a 3 e a outra solução é x igual a menos 13. E agora, galera, a gente vai aí aproveitar esse entendimento que nós tivemos aí de um trinômio quadrado perfeito para deduzir a famosa fórmula de Bhaskara. Bom, nós já vimos, sabemos que uma equação do segundo grau é uma equação escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu quero agora chegar numa fórmula resolutiva, onde eu posso resolver qualquer equação do segundo grau utilizando essa fórmula. Para isso, eu vou aqui transformar esse trinômio também num trinômio quadrado perfeito e vou isolar o x para escrever essa fórmula. A fórmula é essa que está escrita aqui embaixo. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e é essa fórmula que a gente quer aqui provar. Então, repare que o primeiro passo que eu vou fazer é passar esse c, que é o meu termo independente, que está no primeiro membro, para o segundo membro. Então, eu vou ficar aqui com ax ao quadrado mais bx, que é igual a menos c. Bom, agora eu vou pensar o que eu faço aqui para que nesse binômio aqui que eu tenho no primeiro membro, eu consiga transformar esse binômio em um trinômio quadrado perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar ambos os lados por 4a. Eu já quero aqui conseguir escrever o meu primeiro membro de forma que ele seja um quadrado perfeito. Então, quando eu faço 4a vezes ax ao quadrado, eu vou obter 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais, quando eu faço 4a vezes bx, eu vou ter 4abx, que é igual, quando eu faço 4a vezes menos c, eu vou encontrar menos 4ac. Bom, agora que eu continuo aqui com o binômio no primeiro membro, repare que eu já sei que a raiz quadrada de 4a ao quadrado x ao quadrado é 2ax, e aqui eu tenho 4abx. Como eu tenho aqui esse b, eu preciso que o meu último termo desse trinômio seja um número cuja raiz quadrada dele seja b, ou seja, eu preciso que seja b ao quadrado. Então, eu vou somar de ambos os lados b ao quadrado para que eu tenha no meu primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Vai ficar 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4a
abx, vou somar nesse primeiro membro mais b ao quadrado, para que esse trinômio seja um trinômio quadrado perfeito. E no segundo membro também vou somar b ao quadrado, vai ficar menos 4ac mais b ao quadrado. Repare aqui que no meu primeiro membro eu fiquei com um trinômio, e agora sim é um trinômio quadrado perfeito. Repare, ó, a raiz quadrada de 4a ao quadrado x ao quadrado vai ser igual a 2ax, enquanto que a raiz quadrada de b ao quadrado é igual a b. E agora, quando eu faço 2 vezes 2ax vezes b, eu vou encontrar 4abx, que é o meu termo central. Então, comprovei que aqui no meu primeiro membro eu fiquei com um trinômio quadrado perfeito. E agora eu vou fatorar esse trinômio quadrado perfeito, escrevendo ele como sendo um quadrado da soma de dois termos, porque eu tenho aqui o termo central positivo. Então, eu já tenho aqui meus dois termos aqui do meu quadrado da soma, que é um produto notável. Fatorando, então, esse trinômio quadrado perfeito do meu primeiro membro, eu vou ter aqui 2ax mais b, isso tudo elevado ao quadrado. Isso vai ser igual, já vou aqui ordenar aqui o que está no segundo membro, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Agora eu vou passar a raiz quadrada de ambos os lados, vou ficar com 2ax mais b vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Bom, agora eu quero isolar o meu x, então eu vou começar passando esse mais b para o segundo membro. Vou ficar com 2ax, que é igual, passando o mais de b vai ficar menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E agora, passando o 2a, que está multiplicando o x para o segundo membro, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo dividido por 2a. E aqui está a nossa famosa fórmula de Bhaskara, onde b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz, nada mais é que delta. Então, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta nada mais é que o discriminante da minha equação do segundo grau. Por que delta é chamado de discriminante de uma equação do segundo grau? Ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau porque, através do valor de delta, eu sei se a minha equação do segundo grau possui duas raízes reais e distintas, duas raízes reais iguais ou não possui raiz real. Quando o delta for maior que zero, ou seja, positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Quando o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Quando o delta for menor que zero, eu não possuo raízes reais. Temos aqui, então, nossa fórmula de Bhaskara, que está escrita aqui já substituindo esse b ao quadrado menos 4ac como sendo o valor de delta, que é o discriminante. A gente pode ainda desmembrar um pouco mais. Eu posso escrever essa equação como sendo x1, a minha primeira raiz da equação, menos b, mais a raiz quadrada de delta sobre 2a, e posso escrever x2, que é minha segunda raiz da minha equação do segundo grau, como sendo menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu posso utilizar essa primeira fórmula aqui para descobrir x1 e a segunda para descobrir x2. Bom, galera, e agora vamos ver como seria resolver algumas equações do segundo grau aplicando a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Então, repare que eu tenho aqui no meu primeiro exemplo uma equação do segundo grau completa, onde o a é igual a 1, porque eu tenho aqui 1x ao quadrado, o meu b é igual a menos 4 e o meu c é igual a menos 12. Para determinar a solução dessa equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, vou utilizar aqui a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu vou começar aqui determinando o valor de delta. Delta, nós sabemos que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 12. Então, eu tenho que delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, base negativa, expoente par, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 12 vai dar mais 48.
cheguei à conclusão que o delta é igual a 64. Bom, vou determinar x1 e x2 de forma separada. Quem vai ser o meu x1? Vou utilizar a fórmula menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, meu x1 vai ser igual a menos b, como meu b é negativo, esse menos antes do b vai mudar o sinal do meu b. Então, vai ficar 4 mais a raiz quadrada de 64. Isso tudo dividido por 2 vezes a, que nesse caso aqui é 1. Então, eu tenho 4 mais raiz quadrada de 64, 8 sobre 2. 8 mais 4, 12. 12 sobre 2, que é igual a 6. Então, eu tenho que meu x1 é igual a 6. Vou agora determinar o meu x2. O meu x2, eu vou utilizar a mesma fórmula, só vou mudar aqui, ao invés de mais raiz de delta, menos raiz de delta. Então, vai ficar menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Agora, eu posso ir um pouco mais direto. Menos b vai ficar 4. Raiz quadrada de delta já sabemos que é 8, então menos 8 sobre 2 vezes a já sabemos que é 2. Então, eu tenho que x2 é igual a 4 menos 8 vai dar menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, eu tenho aqui como solução dessa minha primeira equação, eu tenho solução vai ser igual a menos 2, como sendo uma das raízes dessa equação, e também o 6 positivo. E agora, mais um exemplo aqui para a gente resolver de uma equação fracionária. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o MMC. Determinando aqui meu MMC, vou colocar umzinho aqui debaixo desse 3x. O MMC entre 2 e 3 sabemos que é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 6 dividido por 1 é igual a 6. 6 vezes menos 3x, menos 18x. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 1 vai dar 2, que é igual. 6 dividido por 1 é igual a 6. 6 vezes 0, 0. Como nós fizemos o MMC de ambos os lados, eu posso aqui cortar o meu denominador e vou reescrever a minha equação. 3x ao quadrado menos 18x mais 2 igual a 0. E agora eu tenho que resolver essa equação do segundo grau, que é uma equação do segundo grau completa. Repare que o A é igual a 3, o B é igual a menos 18 e eu tenho que o meu C é igual a 2. Determinando o valor de delta, nós sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, eu vou ter menos 18 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é 2. Então, meu delta vai ser igual a menos 18 elevado ao quadrado, apesar da base ser negativo, o expoente é par. Então, vai dar 324 positivo, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, menos 24. Cheguei que meu delta é igual a 300. Então, tenho que o delta dessa equação do segundo grau é igual a 300. Bom, agora eu vou descobrir aqui x1 e x2. Então, x1 eu sei que é menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Como eu tenho aqui o delta valendo 300, que eu sei que não é um quadrado perfeito, eu já vou aqui fatorar o meu 300, para que eu possa escrever essa raiz de uma forma um pouco mais simples. Então, eu tenho que 300 por 2 é igual a 150, 150 por 2 é igual a 75, 75 por 3 é igual a 25, 25 por 5 é igual a 5 e 5 por 5 é igual a 1. Então, já fatorei aqui 1.300. E quando eu for aqui determinar a raiz quadrada de 300, eu já sei que vai sair 2 da raiz, vai sair 5, ou seja, vai sair 2 vezes 5, que é 10, e o 3 vai ficar dentro da raiz. Então, eu vou ter aqui no meu x1, eu vou ter menos b, como b aqui vale menos 18, com menos da fórmula vai ficar mais 18, mais a raiz quadrada de delta, que eu já fiz aqui a fatoração, vai dar 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Isso tudo dividido por 2a. No caso, meu a aqui vale 3. Então, 2 vezes 3. Então, eu tenho que x1 é igual a 18 mais 10 raiz de 3. Isso tudo dividido por 6. Eu poderia aqui, se quisesse, fatorar o meu numerador para escrever
de uma forma mais simples essa raiz? Poderia colocar em evidência o 2, abrir parênteses, 18 por 2 vai dar 9, 10 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 5 raiz de 3, isso tudo dividido por 6. Simplificando aqui por 2, eu vou ter 3. Então, meu x1 vai ser igual a 9 mais 5 raiz de 3, isso tudo dividido por 3. Da mesma forma, se eu calcular agora o meu x2, repare que no meu x2 eu já posso ir um pouco mais direto, né? Eu vou ter x2 é igual, bom, já sei que é menos b, então vai ficar mais 18, menos 10 raiz de 3, isso tudo dividido por 6. Da mesma forma, eu posso também fatorar o meu x2, vai ser igual, colocando em evidência mais uma vez o 2, eu vou ter 9 menos 5 raiz de 3, isso tudo dividido por 6. Então, eu vou ter, simplificando aqui, 1, aqui 3, o meu x2 vai ser igual 9 menos 5 raiz de 3, isso tudo dividido por 3. Então, uma raiz é 9 mais 5 raiz de 3 sobre 3, que é um número irracional, e a minha outra raiz é 9 menos 5 raiz de 3 sobre 3, que é outro número irracional, devido ao raiz de 3 não possuir raiz exata. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.